Boa noite a todos e a todas. Aqui estamos reunidos mais uma vez, virtualmente, pelo Centro Espírita Caminhando para Jesus, onde hoje teremos a palestra da nossa irmã Cris Mascarenhas, lá do Alta de Souza, trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana, faz parte também do projeto Escutatoria, que recentemente completou 1 ano que foi implantado. Faz parte também do NEP, da Federação Estudo do Evangelho, do grupo Leopoldo Machado, onde estudamos a obra kardeciana. É uma amiga, companheira lá da Federação, e temos muita honra de recebê-la na noite de hoje, onde ela vai proferir a palestra Viver é a Melhor Opção. Mas antes da palestra, como sempre, em todo o trabalho espírita, nós iniciamos com uma prece e pedimos ao nosso irmão Rinaldo para fazê-lo, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Vamos continuar vibrando com o nosso pensamento elevado. Pedindo a Ti, Pai amado, Jesus, irmão maior, e a toda a equipe espiritual do Caminhando para Jesus, que continue nos iluminando, nos auxiliando, incluindo a todos nós, e que nesta noite, Deus Pai, infinita bondade, que Tu ilumine todos os nossos pensamentos, que Tu derrame toda a Tua maravilha, toda a Tua misericórdia, todo o Teu amor sobre todos nós, trabalhadores da hora desta casa, estudos e orações e trabalhos doutrinários, e que a nossa irmã, Cris Mascarenhas, seja incluída, auxiliada, inspirada nesse estudo e nessa sua palestra. Que a harmonia reine entre nós, que Tu, Pai amado, espalhe todo esse amor em nosso coração. Pedindo a Tua permissão, te agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, Pai amado, reunidos em Teu santo nome. Eu te agradeço em nome de todos os trabalhadores dessa casa e devolvo a palavra em prece ao irmão que está conduzindo os trabalhos da noite de hoje, para que possamos ter esse banquete maravilhoso nesse estudo da noite de hoje, na Tua santa e divina paz. Assim seja, Pai. Assim seja. Com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, para dar por iniciado a palestra da noite de hoje. Como eu disse, tendo a honra de receber a nossa irmã Cris Mascarenhas pela primeira vez na nossa casa, fechando esse mês de setembro amarelo, um mês dedicado à prevenção ao suicídio. E hoje, o último sábado do mês, ela vai proferir a palestra Viver é a Melhor Opção. A palavra é sua, Cris. Seja bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. É uma honra, assim, poder passar o mês de setembro levando uma mensagem positiva, né, sobre a vida. E eu espero aqui nos encontrarmos, né, a gente poder se conhecer pessoalmente, mas o fato de estarmos aqui virtualmente não quer dizer que não estejamos com os corações unidos, né, como irmãos no Cristo. Bom, eu quero trazer uma coisinha aqui para vocês, eu vou transmitir aqui, tá certo? Vou compartilhar, que Jesus nos abençoe, né? Que Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, nos ampare no estudo de hoje. Então vamos lá, né? A primeira coisa que a gente pensa é por que falar de suicídio, né? Que muita gente diz assim, olha, mas será que a gente não está incentivando se a gente estiver trazendo, né, o suicídio? Mas aí a gente tem que lembrar que
quando ocorreu a AIDS, sobre o câncer, não são tabus, porque são temas graves, são temas que trazem sofrimento, traz dor, e às vezes a gente quer colocar embaixo do tapete, mas o fato é que prevenção só se faz com informação. É preciso informar, né? Senão a gente não sabe o que fazer sobre, se a gente não entende o que está acontecendo. Já houve um tempo em que a própria mídia falava do suicídio e do suicida, às vezes até como um herói, como um ato de coragem, né? Mas a gente já vê hoje uma responsabilidade muito maior nesse sentido, é falado de uma maneira realmente preventivamente, né? Para evitar o ato. Então, a gente vai ter que passar algumas informações aqui, né? A quantidade de suicídios que nós estamos tendo, mais 800 mil por ano, né? A cada 40 segundos. E a gente tem uns dados preocupantes com relação ao Brasil. Por exemplo, o Brasil no mundo é o primeiro país em ansiedade. E na América Latina é o segundo em ansiedade e depressão, né? E o que é a depressão? Porque a depressão é muito importante nesse contexto, porque é um número muito elevado de pessoas que cometeram suicídio que estavam depressivas, né? Então, tem uma coisa que é estado depressivo, que é quando acontece algum evento doloroso na sua vida, uma separação, um revés financeiro, uma doença grave, que você passa um momento, um período, né? Depressivo, triste, muito melancólico. Mas quando isso se estende, você não consegue sair, passa muito tempo, aí realmente é preocupante, é um estado de tristeza permanente, aí realmente é a depressão, né, que está se instalando, e aí tem uma questão realmente de saúde pública, inclusive com relação ao suicídio, por conta da quantidade, né, então, de pessoas que se suicidam. Então, a gente tem que lembrar também que onde é que está a raiz da depressão? Uma rebeldia do espírito. Na realidade, o espírito não está aceitando algo. Então, é a maneira dele protestar. Então, essa é a raiz. Lógico que uma pessoa que está com depressão, a gente tem que lidar com muito cuidado, porque isso é uma coisa inconsciente. Ela não tem consciência, vou fazer uma birra. Não é isso, né? Ela está realmente doente. Mas é importante a gente saber, até para a gente se avaliar nesse contexto, né? Então, nós temos, no Brasil, mais de 11 mil suicídios por ano. Mas um dado muito impressionante é o seguinte, é que nós temos quase a mesma quantidade de intenção indeterminada. O que é isso? A pessoa se suicida e é registrado lá na polícia que a pessoa escorregou, que caiu da escada, que aconteceu algum acidente, às vezes até por questão de seguro, né? Então, porque tem também a família, muitas vezes se sente como se tivesse falhado em algo, sente que errou com a pessoa, se sente culpada, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Por isso a gente deve ter um número muito maior, né, de suicídio. E aí a gente tem que atuar na pós-venção também. O que é isso? A pessoa que tentou, ela tem que ser tratada e a família também tem que ser amparada e acolhida, porque a família também sofre, né? Eu não sei se vocês sabem a história do Setembro Amarelo, como começou, mas foi mais ou menos essa historinha, né? O Setembro Amarelo foi feito pelo CVV, mais ou menos em 2009, e junto com a OMS, né? Então, um rapazinho de apenas 17 anos, nos Estados Unidos, ele se suicidou dentro de um Mustang amarelo. E depois ficou sabendo que o motivo pelo qual ele tinha suicidado é porque ele tinha acabado o namoro e ele não sabia lidar com a situação. E não pediu ajuda, não falou nada. Então foi uma surpresa para os pais ele ter cometido o suicídio. Ele deixou uma cartinha que os pais não se sentissem culpados por conta disso. E aí, no enterro dele, os pais tiveram a ideia de distribuir um cartão amarelo dizendo o seguinte, eu estou pensando em suicídio, que era justamente uma forma de pedir ajuda. Então, dali do cemitério, pessoas distribuíram no bairro, que distribuíram na cidade, e assim foi, né? E tornou-se realmente um movimento mundial, né? Que a gente sabe do Setembro Amarelo. Foi assim que começou. Um jovem, por que eu estou trazendo essa história? Uma situação, um dado muito atual para a gente.
porque a gente tem um número enorme de suicídio justamente nos jovens, é o maior, 24% aproximadamente. E qual é a questão? Falta de diálogo, falta de conversa, né? Ele fez o ato sem conversar. Então, a gente tem aí alguns dados. Entre os jovens, é a segunda maior causa de suicídio. Em grandes centros, como Porto Alegre, Rio, Recife, São Paulo, que são os maiores, né? É o que mais cresce e é o maior percentual. Nessa idade aí, olha, é mais ou menos entre 13 e 19 anos, é a idade mais perigosa, né? E aqui a gente tem até uma frasezinha de uma pessoa que disse, se ninguém me entende, né? Se ninguém gosta de mim, se ninguém me dá atenção, quanto mais, se meus pais não dão, quanto mais os outros. Então, é uma frase que chama muita atenção, né? Outra que chama muita atenção é o suicídio entre os idosos. A maior necessidade que o idoso tem é de ser escutado. Para vocês terem uma ideia, tem ONG que conversa com pessoas que estão convalescentes, que estão no hospital, prestes a falecer, para escutá-las, porque elas têm alguma coisa importante para dizer, mas não tem um ambiente em casa. Ninguém conversa com ela. Às vezes ela não está nem no quartinho de trás, está dentro de casa, o idoso, mas está numa mesa, mas ninguém conversa com ele, ninguém escuta. Então, essa é uma necessidade. Assim como o idoso tem uma necessidade de ter uma rotina, ele perde uma rotina, né? Ele também acha que é um peso para a família depois de uma certa idade. Então, ele precisa ter um propósito, um motivo para viver diariamente. Isso precisa ser algo grande? Não, ele pode querer fazer uma faculdade, ótimo, mas ele pode ter pequenos propósitos. Terminar um enxoval para um netinho, né? As plantas que ele precisa cuidar. Então, nós temos um índice grande também entre os idosos que nós precisamos prestar atenção, e 17% são os aposentados, né, que suicidam. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, mais homens se suicidam, de 2 a 3. Porém, as mulheres são as que mais tentam. Elas tentam muito mais vezes, só que elas não conseguem chegar, né? E aí a gente precisa, por que a gente precisa saber isso? Prestar atenção, por exemplo, nos pesticidas. Perigoso dentro de casa, porque os homens, como é que se suicidam mais? Enforcamento, depois pesticidas e armas de fogo. Então tem um índice grande em militares, por exemplo. As mulheres pesticidas, porque é mais fácil de encontrar, né? Segundo, enforcamento. E terceiro lugar, se joga de algum lugar alto, né? Então, se a gente tem pessoas ao redor da gente com alguma tendência, com alguma fala estranha, a gente tem que prestar atenção no que está ao redor, para não dar acesso, né? Tem um mito de que, assim, por exemplo, uma pessoa se suicida e diz, fulano se suicidou porque perdeu o emprego, fulano se suicidou porque acabou um namoro. Na realidade, isso foi a gota d'água. Porque o suicídio é um fenômeno multideterminado. Tem vários motivos envolvidos. Não foi aquilo. Aquilo foi apenas o que deu, de repente, foi o gatilho para a pessoa cometer, né? Então, quais são os fatores? Nós temos os predisponentes, aqueles que vão predispor a pessoa a cometer suicídio. Um muito importante, são justamente os transtornos psiquiátricos. Dados, né, pesquisas, 97% dos casos de pessoas que tentam suicídio ou já se suicidaram tinham patologia de ordem mental e que poderiam ser diagnosticados e tratados. Mas a gente tem preconceito com esse tipo de doença, né? Então, pessoas que já tenham tentado uma vez anterior, casos de suicídio na família, né? Abuso sexual na infância, uma pessoa muito impulsiva, muito agressiva, tem tendência, porque o ato de tentar o suicídio, a tentativa, ele envolve uma impulsividade da pessoa, né? Isolamento social, doenças incapacitantes ou incuráveis, né, do ponto de vista físico, na realidade. E uma alta recente do psiquiatra. A gente sabe que pessoas solteiras têm mais propensão, né? E aquelas sem religião ou que não são espiritualistas, são materialistas. A gente vai ver uma pesquisinha mais na frente. Uma
Um detalhe importante, depressão e obsessão. Uma pessoa com depressão não necessariamente foi por conta de uma obsessão, mas uma pessoa que está depressiva, com certeza, ela vai abrir um canal para a depressão. Por quê? Porque ela vai se conectar, vai sintonizar com espíritos que estão na mesma vibração dela, tristes, com rancor, com autoestima baixa, espíritos infelizes, que estão na situação de infelicidade. Então, teve depressão, é uma porta aberta, né, para a obsessão. E aí a gente tem aqueles fatores que são justamente os precipitantes, são aqueles que, olha, eu já tenho algumas tendências que a gente viu, mas alguns fatores vão desencadear, vão, né, me dar coragem, que é a desilusão amorosa, separação, né, conflitos de relação, problema financeiro, emprego, embriaguez, né, e acesso ao meio letal também facilita, né. E a gente pensa, é normal pensar em suicídio? Aí as pesquisas, tem uma da Unicamp que diz o seguinte, ó, que numa sala de 30 pessoas, 5 já pensaram, e 17% dos brasileiros já pensaram em suicídio, né? 5% chega a fazer um plano. Então, pensar em suicídio não é que a pessoa seja suicida. Não é. E nem que queira se suicidar. É natural. A gente pensa porque a gente pensa em várias coisas. Só que uma pessoa que está em equilíbrio, ela rechaça a ideia. Ela pensa em, opa, né? Vai para lá. Meu instinto de preservação está falando mais alto, meu amor à vida, né? Está falando mais alto, minha religiosidade. Então, a pessoa tem necessidade de aliviar, tem que ter a oportunidade de aliviar suas pressões diárias, né? Culpas, remorsos, para não ficar preso nesse sentimento, né? Nessa condição e levar à frente a ideia, né? Porque a pessoa não quer morrer, a pessoa quer se livrar de uma dor insuportável. É essa a expressão que eles usam, uma dor insuportável, que eles não dão conta, né? Então, quer se livrar da dor e acha que vai resolver matando o organismo biológico, né? Uma pessoa pode estar numa crise suicida, ela tem os estados emocionais, que é importante também a gente saber, tanto para a gente mesmo, será que eu estou nessa situação, estou sentindo algum, né, desses estados, e também identificar no outro. Uma delas é o psychache, que é justamente essa dor insuportável que eles falam, que sentem, né, que não consegue ver uma saída. Eles têm um estreitamento cognitivo. Imagina, a gente tem uma enxaqueca, vai parar no hospital por conta de uma enxaqueca, que é insuportável, né? Eu não tenho não, mas todo mundo diz que é insuportável, passa mal. Aí imagina uma pessoa com uma dor dessa, sendo emocional, não é física, é emocional, mas é uma dor insuportável. A pessoa não pensa, a pessoa tem um estreitamento cognitivo realmente, né? Ela não tem mais condições de ficar refletindo. Então, essa é a questão. Só o que acontece? A gente, quando tem uma dor física, a gente vai para a emergência, vai para o médico. Por que a gente, quando tem uma dor emocional, a gente também não vai? É o preconceito, né? E aí a gente tem também o ato dor, que é justamente quando a pessoa é impulsiva, o perigo é esse. A pessoa tem uma dor, tem uma reação, já é impulsiva, é uma tendência grande dela cometer, porque ela vai agir no instinto. Ela não tem aquela paradinha que uma pessoa que é mais tranquila, que é mais calma, mais ponderada, dá para pensar, né? Temos o estado de ambivalência, e aí muita gente recrimina isso. A pessoa dentro dela fica uma luta, ela quer viver e quer morrer, quer viver e quer morrer. Então ela fica flutuando. E aí as pessoas dizem assim, se quisesse morrer já tinha se matado, já tinha se jogado, né? Tá querendo chamar atenção. Mas não é porque a pessoa realmente fica variando. E aí o que acontece? Esses momentos que ela quer viver, isso é Deus falando. Isso é o anjo da guarda dela, né? Ali, tentando influenciar. Então, na realidade, em vez de criticar, que é uma coisa que a pessoa não precisa, é de crítica, quem está numa situação dessa, numa depressão, ou com ideação suicida, a gente tem que aproveitar justamente esse momento que ela está para cima,
que está positiva, para ter uma conversa agradável, para falar alguma coisa, para dar um livro, uma leitura, para escutar uma música boa, para ir tirando a pessoa, né, desse estado. Bom, e o último estado é o da rigidez, realmente, é o da constrição, né, que a pessoa fica com um pensamento dicotômico, ou tudo ou nada. Então, como ela não consegue resolver, ela acha que a única maneira vai ser tirando a vida, para se livrar do problema. Não é da vida, é do problema, né? É aquela visão que chama visão em túnel. Ela só vê aquilo ali, só vê aquela solução, né? Aí aqui tem uma estátua, Melancolie, de Albert Kyogel, de 2012, um suíço, a pessoa cabisbaixa, né, para baixo, e só o contorno. Por quê? A palavra que mais aparece na fala de alguém com ideação é o vazio que ele sente, né? Então, o que é que ele sente? Ele sente um medo, tem uma sensação de estar só, isolado, porque ele está ali no mundo dele, né? Apenas. E esse vazio, que é um vazio existencial, na realidade, né? Baixa autoestima, acha que ninguém vai precisar dele, que não gosta, não presta atenção, porque as pessoas se afastam, porque está o quê? Negativo. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa negativa, né? Ninguém quer escutar. A depressão, né, que é normal, e essa dor insuportável. Então, esse é o vocabulário deles, né? Aqui coincide muito com os relatos do CVV e da gente do Projeto Escutatório, que escuta pessoas nas ruas e nas redes sociais, né? Então, nós fomos, inclusive, treinados pelo CVV e observamos que o que a gente já tinha escutado na rua era o que eles traziam, assim, muito, muito parecido, sabe? Muito legal. Então, tem alguns sinais de alerta para a gente prestar atenção. Um afastamento da família, às vezes não quer ir mais para um casamento, para um aniversário, né? O sentimento de não pertencimento, parece que aquelas pessoas estão longe, tá ali no mesmo ambiente, mas ela está absorta, não está prestando atenção, né? O isolamento social, não quer mais sair com os amigos, fazer aquelas coisas que faria de rotina, escola, trabalho, né? Comportamento agitado ou quieto demais, quando ele muda. Não é normal também. Eu sou muito agitada, de repente eu fico calma demais, ou vice-versa, né? Não é normal. Falta de apetite, descuido com a aparência, né? Isso a gente observa muito realmente. E atenção, mudança nos posts das redes sociais. A pessoa começa a seguir gente que cometeu suicídio, começa a fazer posts sobre maneiras de se suicidar, né? Começa a ficar com esse foco, né? E aí, na fala, ela traz isso aí, ó. Preferi estar morto, estou cansada da vida, não aguento mais, né? Eu não posso fazer nada, se sente impotente. Os outros vão ser mais felizes sem mim, eu sou um peso, né? Queria dormir e não acordar. Essas falas, elas são perigosas, porque a pessoa está dizendo para poder se acostumar com a ideia. Então, ela fica falando para ela mesma, para ela se acostumar até realmente dizer, não, realmente eu tenho que fazer isso, não tem outra solução, né? E o discurso derrotista, né? Ah, comigo não dá certo, com todo mundo dá, comigo não dá, né? Onde é que a gente tem que prestar muita atenção? É feito assim, dessa maneira, né? Na cabeça da pessoa, a ideia, a intenção. Começa com a ideia de morte, que qualquer um pode ter, não é estranho. Mas aí depois vem a ideia, bom, eu queria morrer, mas não sei, de repente acha que poderia antecipar, né? Quando chega aqui, começa a fazer plano de como se matar, aí, pronto, aí tem que prestar atenção e tem que ser, vai levar para o centro espírita? Vai, mas vai levar primeiro para o médico, não é primeiro para o centro espírita. É um médico, a pessoa tem que ser medicada, a pessoa tem problemas hormonais, de substâncias, né, de felicidade, então ela precisa ser medicada e também ter o tratamento espiritual, os dois, concomitantemente, mas numa crise é para o médico mesmo que vai levar, né? Aí depois ela começa a fazer pesquisa sobre o poder, né, de atuação, os tipos de suicídio. E aí depois começa a tomar algumas providências. Fazer uma carta, deixar algumas orientações. Olha, aí
para a pessoa, quando chega nesse ponto, é porque ela já está com tudo planejado, né? Mas aí o que é que acontece? Tanto a família, às vezes a pessoa esconde da família, mas muitas vezes a família não quer ver, né? E os amigos não querem escutar. Por quê? Não é simplesmente que a pessoa não quer, porque é indiferente ao outro. Mas, primeiro, crenças errôneas. Acha que a pessoa que está com ideação suicida é porque é uma pessoa fraca, que não tem um juízo bom, que não tem jeito, mas que não tem coragem. Então, essas crenças afastam, né, o outro. Medo de perguntar. Por quê? Tem medo de se comprometer. Acha que se perguntar vai alertar mais ainda, vai incentivar. Aí não quer tocar no assunto, né? Deixa lá debaixo do tapete. Não sabe o que fazer realmente, porque é uma situação muito difícil, a pessoa fica com medo de se envolver e fica com medo também de sentir-se responsável. De repente fazer alguma coisa e a pessoa se suicidar de todo jeito e ficar com a culpa, né? Então, são barreiras que a gente precisa superar. Então, observem. O que é que a pessoa, às vezes, só precisa? De uma presença amorosa. Porque muita gente diz assim, mas o que é que eu vou dizer para uma pessoa que está depressiva, que está com a ideação de suicídio, né? A gente não tem a obrigação de dizer nada. E a gente não tem responsabilidade, porque é um ato que a pessoa comete se quiser. Às vezes, basta a presença amorosa, sem criticar, sem julgar o outro, uma escuta silenciosa. Aí tem casos a relatar, o CVV e a gente do escutatório. A pessoa liga para o CVV, passa 1h30 calada no telefone, não diz nada. E desliga e diz que se sentiu melhor no final, que está melhor. Como é que pode? O atendente fica só dizendo assim, a cada 20 minutos ele volta e diz assim, olha, eu estou aqui ainda, se quiser falar. Então, essa pessoa quer a companhia. Ela não aguenta mais ser julgada, criticada. Ela quer só alguém que não diga o que ela tem que fazer, né? E a gente pode sim dizer para a pessoa, a gente não está incentivando, fulano, como você está se sentindo? Estou preocupado com você. Aí ele se sente que alguém, né, gosta dele. Perguntar, você está pensando em fazer alguma coisa contra a sua vida, tirar a sua vida? Pode perguntar claramente. Por quê? Fica só na cabeça dele. Na cabeça. Então fica aquele negócio meio imaginário, ele não sabe se é dele, se é do outro, que pode ser do outro, né? Um desencarnado, fica ali. A partir do momento que ele fala, ele se escuta melhor. E aí ele vai até dizer assim, opa, o quão grave é o que eu estou falando. Então ele precisa falar, ele precisa botar para fora. Botar para fora é um tipo de catarse que ele faz, né? Um esvaziamento, né? Caso sim, tem que conectar ele com o serviço de saúde, um serviço público, né? Acompanhar, porque às vezes uma pessoa numa situação dessa, ela não tem condições de pedir ajuda, não está mais em condições. Se alguém não levar, não for, nem que seja para um único primeiro atendimento, ela não tem força para ir, né? Comunica ao familiar. Então, se acha que não tem condições, fala com outro amigo para ajudar, né? Então, faz uma oração. A gente tem que fazer alguma coisa. Bom, então vamos lá, né? Tem uma coisa que os médicos falam que é o ROC, repare no risco, que a gente já viu como reparar no risco, né? Ouvir sem julgar a pessoa e conduzir para o tratamento. Então, isso é uma cartilhinha que a gente tem que seguir, né? E aí a gente tem aqui no Livro dos Espíritos essas duas questões que falam o seguinte, que a gente também é responsável pelo bem que a gente deixou de fazer ou pelo mal que aconteceu em decorrência do bem que a gente deixou de fazer. Douglas pode até comentar, se quiser, que ele é estudioso do Livro dos Espíritos. Então, eu seria responsável por um suicídio porque não socorri uma pessoa, porque não alertei, porque não fiz alguma coisa antes? Óbvio que é completamente diferente o nível de responsabilidade, né? Eu não estou diretamente no ato, mas a partir do momento que eu tenho consciência
que eu devo fazer algo, que eu tenho uma orientação, que eu poderia e não fiz, eu tenho sim um tipo de envolvimento, digamos assim, né? Como é muito claro aí no Livro dos Espíritos, né? Então, nunca pecar por falta, né? É melhor a gente pecar realmente por excesso. E aí, como ajudar? A se aproximar da pessoa, né? Para ela não se sentir só, né? Não julgar, como diz aí, ou mostrar interesse no que ela está falando e não ficar escutando, mas olhando para o lado, vendo o celular. Ela tem que se sentir realmente conectada, né? Quem decide ajudar não deve se preocupar com o que falar. A gente não está para dar resposta. Um psicólogo não dá, um psiquiatra, por que a gente vai dar? O que a pessoa precisa é botar para fora. Inclusive, o que a gente falar, a pessoa nem processa, por sinal. Então, olha o que é que Charlie Chaplin já dizia, né? Às vezes, só precisamos de alguém que nos ouça, que não faça julgamento, que não nos subestime, que não nos analise, apenas nos ouça. Só isso, né? Quais são os efeitos da pessoa falar? Primeiro, ela escuta o que está falando. Ela já toma um contato maior com o que está na cabeça dela, né? Rompe o isolamento. Aquilo ali é um divisor. Se ela estava isolada sem falar, a partir do momento que ela fala a primeira vez, ela fica mais... sente um incentivo maior para falar novamente com outra pessoa, com a mesma pessoa, né? Essa palavrinha aí, alívio, é o que elas dizem depois que falam. É a palavra que mais aparece, né? Normalmente elas fazem até assim com a respiração. Estou até mais aliviada, estou me sentindo melhor. É isso mesmo. E aí o que é que acontece? A gente está resolvendo a questão da pessoa, o problema? Não. Ela vai deixar de se suicidar? Talvez não. Mas ela vai ganhar um fôlego. Ela vai ganhar um tempo a mais para ela poder, de repente, refletir, para algo mudar. E talvez mais para procurar um médico. E aí talvez realmente evitar o suicídio, né? Um dado muito interessante, gente, que a gente começa a entrar mais na parte religiosa, né? É que nos estudos que são feitos, tem um site só de pesquisa de suicídios. E nesse estudo, quando a gente associa a religiosidade ou espiritualidade ao suicídio, reduz 75% quando a pessoa é ou religiosa, ou seja, ou aderiu a alguma crença, né? Frequenta uma instituição e tudo, ou então quando é espiritualizada. Não está ligado a alguma instituição, exatamente, mas é uma pessoa que tem boas práticas, medita, acredita no bem, acredita que tem algo maior na natureza, seja lá o nome que der. Energia, não tem problema. O importante é que tenha essa noção, né? Reduz. E agora o que acontece? Não é só, a gente não está falando daquelas pessoas que vão no centro uma vez na semana e assistir uma palestra, né, e acho que está tudo bem. Não, são aquelas que são ligadas a serviço religioso mesmo, que trabalham. Aquelas que estão lá trabalhando, né? Aí, o que se observa? Se a pessoa tem religiosidade ou é espiritualizada. Diminui depressão, diminui o suicídio, né? O uso de substâncias, aumenta a qualidade de vida e bem-estar e a expectativa de vida. Porque tem uma religiosidade ou uma espiritualidade, né? Por quê? Um dos motivos é a rede que se forma. Eu me sinto apoiada quando eu participo de um grupo do Leopoldo Machado e tem ali pessoas que, numa situação difícil, de repente, são pessoas que eu teria coragem de me aproximar para falar. Ou que quando eu me afasto, uma pessoa liga para mim para saber porque eu não estou indo. Né? Ou que quando está ali, alguém percebe que eu estou triste e alguém chega, está tudo bem contigo. Então, essa rede de apoio que se forma quando você está no serviço religioso é imprescindível. Então, a gente tem que tomar conta das pessoas que estão dentro do centro. Os assistidos, sim. Frequentadores, sim. Mas, especialmente, os trabalhadores. Aquelas pessoas que estão todo dia ali. E, às vezes, estão mais doídos do que o que está chegando para ser atendido. Então, a gente tem que cuidar de quem cuida dos outros. Como é que eu vou cuidar do outro se eu não estou bem?
né? E a gente às vezes negligencia isso, achando que está ali, está no centro, está no ambiente protegido. Tá, naquele momento tá, mas é quando a pessoa sai, né? Então, do ponto de vista religioso, tem uma coisa chamada coping, que é o quê? O coping religioso é a maneira como você lida com a situação, o coping. Tem um coping religioso positivo e negativo, né? O que é isso? O positivo é que justamente no ambiente religioso, você diz que Deus dá o fardo conforme o ombro, Deus sabe o que faz, né? Ele traz essas mensagens, essas falas, por um lado positivo, que dá uma força, né, para ele. Mas tem um coping negativo também, que a gente tem que prestar atenção, que é o quê? Deus me abandonou. Às vezes uma pessoa precisa de um tratamento de saúde, não quer fazer o tratamento porque diz assim, Deus vai curar, Deus vai resolver. Não faz a parte, porque Deus nunca vai deixar de dar apoio, nunca. Vai sempre, sim, nos curar, a partir do momento que a gente faz alguma coisa para isso. O que é que Jesus dizia quando curava as pessoas? O que queres que eu faça? Por que ele dizia isso? Para a pessoa sair do lugar onde estava, se movimentar, fazer algo, tomar iniciativa, é o mínimo. É pedir que a pessoa pode fazer, né? E também o que é que ele dizia quando ia? Vá e não peques mais para que nada pior lhe aconteça. Aí a gente vê vários que foram curados por Jesus voltaram a adoecer, a ficar enfermos, porque voltaram para a vida de vício, de mau comportamento. Muitos não voltavam nem para agradecer, né? Que a gente sabe. Então, é isso. Então, as taxas, assim, com relação a isso, elas são muito significativas. Ó. Entre os homens, 1/3 de drogados, né? Não comete o suicídio, né? Nas pessoas que são bipolares, né? 7 a menos, 4 vezes menos. Tem muitos dados, assim, bem interessantes, né? Nos jovens, metade diminui o risco. Olha a importância da evangelização e do exemplo dentro de casa, né? A gente consegue realmente trabalhar na prevenção, né? Exemplo, diálogo e evangelização, tudo junto, né? E aí Jesus diz o seguinte, né? Que ele veio, que a gente tendo calma, tendo resignação, a gente tem serenidade. E isso é um remédio, um antídoto contra a loucura e o suicídio. Está lá no Evangelho, capítulo 5, né? Quando a gente está agitado, está nervoso, o cérebro da gente embaralha as informações. Quando a gente está calmo, as soluções vêm mais rápido. Por quê? Porque quando a gente se acalma, quando a gente medita, o que é que acontece? Desacelera os pensamentos, né? A gente tem 60 a 80 mil pensamentos por dia. Causa um afrouxamento. Tem um espaço, a gente faz um espaço entre um pensamento e outro. Esse pensamento faz com que a gente se acalme, fique mais lento, no bom sentido. E quando isso acontece, a gente pensa melhor. O que é que faz isso, né? A meditação, por conta da respiração, por conta de um tal de nervo vago, que quando a gente respira bem, 80% desse nervo é aqui na frente, ele nerva aqui, né? Sobe para a cabeça, então ele vai lá no parasimpático, naquele sistema que quando a gente tem um medo, está sob risco, né? Um perigo, a gente dispara a adrenalina. Aí ele vai lá e diminui a adrenalina e joga o hormônio do amor, a ocitocina. Se a gente respirar bem, tiver esse costume, faz isso, esse nervo vago. Se a gente não faz, fica com aquela respiraçãozinha presa, 20% desce da cabeça direto para as vísceras. Aí o que é que a gente tem quando tem um medo, alguma coisa? A gente tem uma dor de barriga, a gente congela, não faz nada, né? Fica sem ação. Então, isso aí, como é que se sabe disso? Porque hoje a gente tem esses mecanismos de imagem, PET scan, ressonância, que escaneia todo o organismo da pessoa, né? E aí, hoje, o que antigamente era autoajuda, a pessoa dizia, não, tem que respirar porque é bom, porque acaba... Não, hoje, cientificamente, a gente consegue
explicar, porque é bom, né? Mas aí Leon Denis diz o seguinte: a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Quando a gente tem uma dor, que ela pode ser para reequilibrar o organismo, né? O perispírito da gente, por conta de alguma situação anterior, que às vezes a gente não sabe, porque às vezes a causa está na vida atual, mas às vezes está na vida anterior, né? Quando não está na atual. Quando a gente não aceita essa dor, é o que a gente falou logo no início, vem a rebeldia. E a rebeldia é a depressão, é a gênese da depressão, né? Qual é a diferença de uma pessoa que é materialista para uma pessoa que tem uma espiritualidade ou para o espiritismo? O materialista, ele acha, e do ponto de vista dele está certo, que morrendo resolve tudo. Acaba. Não é isso? Perfeito. Para eles, isso é uma situação muito boa. O materialista, inclusive, diz que Deus não existe e que não existe um sentido da vida. É assim que eles pensam. Então, acabar com a vida não tem problema nenhum. Vai morrer de todo jeito, não vai ter nada depois, então eu posso antecipar, ou então eu posso viver desregrado, ou sempre nos prazeres, ou apressadamente. Por quê? Porque quando acabar, eu tenho que aproveitar, né? Quando acabar, acabou. Mas aí o que é que o Espiritismo faz nessa situação da dor, quando vem a dor, né? Ele esclarece o motivo da dor. A diferença é essa. Fala das consequências, dá o roteiro, que é Jesus, o guia e modelo da humanidade, de como a gente se comportar diante das dores e dos sofrimentos, né? Que isso faz o que com a gente? Nos consola. Quando a gente sabe ou desconfia ou entende que é uma consequência, a dor, a gente tem um consolo e aí a gente tem esperança. Até se for morrer, a gente tem esperança, porque sabe que na morte vai continuar vivo, né? Que vai encontrar afetos entre queridos, às vezes entes queridos que já se foram, que vai ter novas chances de reparação, de erros, né? Então, isso é uma diferença muito grande. E aí, quando a gente vem para alguns psicanalistas, psiquiatras, né? Que a gente conhece muito bem, o Carl Jung, ele fala o quê? Que a gente deve ressignificar a existência. Se algo ruim acontece com a gente, alguma dor muito grande, o que é ressignificar? É dar uma nova interpretação. Então, se hoje eu perdi um braço, é horrível perder um braço, mas eu posso pensar, eu ainda tenho o resto do corpo, eu tenho outro braço. Isso é dar uma nova interpretação, é ressignificar e seguir em frente. O Milton Erickson, que ele foi o pai da hipnoterapia, da hipnose. Ele recomendava as parábolas de Jesus, porque tem um cunho moral para dar sentido à vida das pessoas. O Viktor Frankl, famosíssimo psiquiatra que esteve em vários centros de concentração, inclusive, né, ele lá descobriu o sentido da vida, o propósito, e ele conseguiu sair, conseguiu influenciar pessoas lá, porque quando uma pessoa dizia assim, eu não tenho mais sentido para viver, eu vou me jogar naquela grade que vai me eletrocutar, porque o soldado queimou um livro que eu estava escrevendo, um livro importantíssimo, quando eu cheguei aqui no campo de concentração. Aí o Viktor Frankl dizia, não, você não vai fazer isso, você vai fazer o seguinte, você vai sobreviver para reescrever. Olha só, né? Que beleza, né? Vendo pelo outro lado, né? Ressignificando. O Freud, né, falou do equilíbrio das emoções para viver melhor. E o nosso Divaldo Pereira Franco, nosso querido, nos orienta, nos alerta, nos lembra sobre Jesus como o maior psicoterapeuta que já existiu, no sentido de ter solução para tudo. Para tudo. A gente não precisa desistir de nada. Até quando a gente não resolve nada, as coisas se solucionam por si mesmas, né? Nada fica sem ser solução, sem ter solução nem ser resolvido, né? Então, aí ele fala do egoísmo, da gente deixar o egoísmo, porque a gente tem pessoas que gostam da gente, que precisam, né? A gente mesmo precisa de nossas experiências para evoluir, né?
Eu estou vendo aqui que já são 20h47, e aí eu vou parar a apresentação para a gente abrir para perguntas, né? Aqui eu iria só falar um pouquinho do mundo que a gente está agora, né? De transição, que já estava realmente previsto essas calamidades, o suicídio como uma das maiores forças do momento atual, a loucura, né? Isso tudo já estava previsto, né? Mas que lá no Livro dos Espíritos, também na questão 944, diz que a gente não pode atentar contra a vida, né? Ninguém tem o direito a não ser Deus. E o que é que acontece? Uma pessoa que suicida. O maior desapontamento que ela tem é se ver ainda viva, depois que cometeu o ato. Então, além do ato, ela vai ter outros tipos, né, de problemas, de consequências dolorosas, né? Não resolve, mas as pessoas, mesmo assim, os espíritos, em determinado momento, quando estão em condições, inclusive perispirituais, a Legião dos Servos de Maria, né, passa com as caravanas, recolhe aquelas pessoas do Vale dos Suicidas, e eles ficam impressionados quando eles chegam no ambiente, no hospital, por exemplo, Maria de Nazaré, que vê um ambiente bonito, lindo, eles sendo bem atendidos pelos médicos, pelos enfermeiros espirituais, recebendo tratamentos, cirurgias no perispírito, né, e tendo nova oportunidade, depois de serem tratados, de estudar, e pela própria consciência, porque a lei de Deus está escrita na consciência da gente, questão 621, terem a vontade de reparar, de retornar, né? E de fazer diferente. E muitos deles vão realmente felizes até. Né? Eu ia trazer um caso aqui do Mário, que está lá no livro Memórias do Suicida, mas o tempo está curto, que ele vai feliz. Ele reencarna com muitas limitações por conta do que ele fez, mas ele dá conta. Ele não se entristece quando ele reencarna, paraplégico, sem os braços, ele tem paciência, ele tem uma pessoa do lado que tinha sido um coadjuvante, que veio comprometido a ajudá-lo, e, sobretudo, as pessoas que saem do Hospital Maria de Nazaré e de colônias espirituais para suicidas, elas reencarnam, mas continuam sob a tutela dos instrutores espirituais das colônias. E aí, quando ela aceita, quando ela dá conta, vai dando conta do recado, aí é que eles ajudam mais ainda, potencializam os passes para pessoas, incentivos, a influência. Então, a pessoa reencarna numa situação muito difícil, mas continua sob o amparo. E continuaremos sob o amparo sempre, né? Independente de qualquer coisa. Mas o ideal é que a gente consiga ir acelerando nosso aperfeiçoamento moral, né? Para encontrar a nossa felicidade o mais rápido possível. É o ideal, né? Ir pelo amor, não ir pela dor, como dizem, né? Eu vou abrir para os amigos que queiram fazer algum comentário, alguma pergunta, se eu puder responder. Se não, tem os amigos aí para ajudarem também, ou a gente pesquisa, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Cristiane. Pois não. Meu nome é Almir. Boa noite, pessoal. Tudo Cristiane, bom, Mi? tudo bom. Parabéns pela tua palestra, foi muito boa, sabe? Uma palestra que a gente assiste sobre suicídio, sem aquele, sei lá, uma palestra leve e bem trabalhada, sabe? Sem aquela preocupação de só mostrar as consequências, mostrando também as causas. Aí eu queria te perguntar uma coisa. Tu falaste da experiência do teu centro, que você participa, né? O Leoborto, quando eu vi o outro nome. Como é que funciona esse acompanhamento lá com as pessoas, assim, os trabalhadores? Vocês têm uma equipe constituída para acompanhar o pessoal que se afasta? Como é que funciona isso lá? Explica um pouquinho aí para mim. Sim, sim. Eu trabalho na federação, né? Sou voluntária lá, e no Alto de Souza. No Alto de Souza, especificamente, todo grupo de estudo e de trabalho, todos são cadastrados e todos são acompanhados. Se faltou uma semana, por exemplo, não disse o que porque faltou, não avisou, que às vezes tem imprevisto mesmo, né? Já levanta uma interrogação.
Ué, fulano não veio. E aí, a pessoa que é responsável, né, sempre tem um coordenador do trabalho do estudo, entra em contato com a pessoa. E se não conseguir falar com essa pessoa vai ser visitada, vai na casa da pessoa, para ver o que é que está acontecendo. É importante isso. Será que caiu a conexão dele? Não, Caio, não. Muito obrigado, viu? Foi muito Nada, importante imagina. sua É uma explicação. sugestão que pode ser feito, né? Com Liga, certeza. não veio, vai lá. Não tem endereço, vai lá. Uma duplinha. Jesus não mandava sempre de dois, não é? É verdade. Sempre dois discípulos, ele mandava. Não ia sozinho, não, porque um apoia o outro, um ajuda o outro. Então, Eu vai acho que dois. é exatamente isso que a gente tem que fazer. Concordo plenamente com você. Obrigado, Aísse. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Oi, Cris, tudo bom? Queria Oh, parabenizar pela palestra, gostei bastante. meu Principalmente amor. que estou agora, né? No caso, faz um ano que eu estou frequentando o Centro Espírita e também estou fazendo um curso de psicologia. Então, assim, para mim foi Olha, agradável. parabéns. Fico feliz pelas novidades. Faz tempo que não conversamos, né? E assim, eu agradeço muito pelas informações, porque realmente o número de suicidas é alarmante, né? Então, É, assim, a gente pode estar convivendo com uma pessoa que pode estar passando por um momento e a gente nem percebe, porque muitas vezes a gente está olhando para o próprio umbigo, né? é verdade. Infelizmente. Então, só queria te parabenizar, tá bom? Um Oh, beijo. meu amor. Obrigada. Obrigada muito. Espero que tenha sido útil, né? Que seja útil. A ideia é essa. Se for útil, aí eu fico feliz. Eu estou querendo saber o seguinte: primeiro, te parabenizar pela maravilha que foi essa sua apresentação, considerando um volume tão rico de informações que nos ajuda a pensar sobre esse tema que está tão pontuado nesse mês, né? E É, deve ser uma coisa que deve ser seguida. Mas mais do que ele elogiar até com todos os seus méritos e essa abordagem também espírita que você fez foi maravilhosa, né? Dados da ciência e dados da nossa espiritualidade. Tem um dado que me chamou a atenção. Quando tu fala do CVV, tu fala também da escutatória. E aqui, eu e minha mulher Márcia ficamos pensando. Escutatória é um projeto que está vinculado ao CVV, é um projeto à parte, é um projeto do Alta de Souza. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa escuta, que é tão importante, considerando o tema que você está abordando. Parabéns. isso, é verdade. A mensagem não é minha não, viu, Rinaldo? Eu estou sendo aqui, assim, a médium, né? Da mensagem do Cristo, de Jesus, da OMS, as informações. Estou repassando e tentando seguir. Mas olha só, o projeto escutatória, ele existe há um ano, a gente fez um aninho agora, né? Nós vamos, não tem nada a ver com o CVV, só que o CVV tem uma experiência, e como o objetivo do projeto é prevenção ao suicídio, o CVV é renomado, né? Então a gente pediu para eles treinarem a gente nisso. Mas como é que o escutatório funciona? Nós somos espíritas, certo? Vamos com nossas cadeirinhas para as vias públicas, para as praças, praias, sentamos, colocando uma cadeira na frente, alguns amigos ficam em pé, oferecendo abraços e convidando as pessoas para se sentarem. A gente coloca umas plaquinhas, quer conversar, quer uma companhia, alguma coisa assim. E as pessoas sentam e conversam. E teve uma vez que foi muito impactante para a gente, porque uma pessoa, quando terminou, abriu a bolsa e mostrou a bolsa cheia de pedras. A gente estava no Marco Zero, fazendo escuta. E ela ia se jogar com aquela bolsa. E ela fechou a bolsa, agradeceu e foi embora. A gente deu uns folhetinhos para ela procurar ajuda, né, que a gente dá esses folhetinhos da rede pública, obviamente, mas são muitas situações. E às vezes não é um caso de ideação suicida, mas é alguém que é solitário. Ou então é alguém que quer falar algo e não tem com quem, é um idoso. Eu já escuto, a gente escuta morador de rua muito, que às vezes a gente dá um abraço e ele diz, ganhei meu dia porque ganhei um abraço. As pessoas não têm afeto, né?
Então, é isso, a gente está ali para conversar com as pessoas, para que elas esvaziem, silenciem, sem a gente interferir, sem dar direcionamento, sem julgar, sem criticar. Eu já escutei crime de uma pessoa. Imagina, essa pessoa, um crime ela não pode falar, mas aquele está dentro dela, né? Então, ela teve coragem, porque eu era uma estranha. E eu não estava fazendo nenhum tipo de julgamento. E muitas vezes a gente não fala nada, fica só, E no final a pessoa diz assim, foi tão bom conversar com você. A gente não conversou nada. Mas ela precisava, né, daquilo. Então hoje, com a pandemia, a gente não foi mais para as praças, mas aí a gente fez escuta online, pelo Zoom. O Alô Eu Te Escuto, que a pessoa deixa uma mensagem nas redes sociais, a gente liga, fala por telefone. E aí a gente está também toda quarta-feira com lives na FEB TV, na TV7, que a gente traz esses temas que a gente escuta na rua com convidados, né? Quarta-feira às 18h30, toda quarta-feira. E amanhã a gente está fazendo um webinar com o Simão Pedro, de 15h30 a 17h30 também, TV7, FEB TV. Ele vai falar a escuta de si mesmo, porque a gente precisa se escutar também, né? Então ele vai conversar sobre isso, baseado em Jesus. O maior escutador, foi o tema que a gente usou no mês de setembro, de aniversário. Jesus, o maior escutador de almas. Então, amanhã, Pedro Simão vai estar conversando com a gente. Vocês estão convidados, se quiserem, né? Mas nós já voltamos à rua, viu? Hoje teve lá no Unificados, inclusive, 7 da manhã, o pessoal estava escutando. Então, já estamos nas ruas com todos os protocolos, com todos os cuidados. É isso. Cristiane, boa noite. Boa noite, Luiz. É uma pergunta de um tema tão relevante, principalmente para quem professa a doutrina dos espíritos, que sabe das consequências do suicídio. Eu fiz algum trabalho desse tipo e estive na federação há uns 2 anos, fazendo uma proposta de que, semestralmente, as casas espíritas abordassem esse tema, já que há uma rotatividade. Mas eu comecei a fazer alguma coisa isoladamente, mas não sei se a federação tem algum movimento para que a cada semestre as casas sugerir, obviamente, uma sugestão que as casas espíritas abordem esse tema a cada semestre, porque nós temos a obrigação maior do que os demais, que nós sabemos das consequências para o espírito. Verdade. E os que não sabem vão ficar alerta. Isso. É somente reiterando o que eu já propus, mas eu não tive resposta. Muito importante. Ainda mais que a gente sabe que a gente tem aí uma tendência muito, né, de pior até 2050. Então, eu vou levar novamente, né? Vou levar para a federação que escutei isso, né? Dessa sugestão, uma sugestão boa. Inclusive, a gente do escutatório se colocar à disposição. Já que é o maior objetivo da gente, do projeto, né? Foi muito legal a gente ter essa abertura na FEB TV, né? Porque a gente sempre traz esse tema e foi um passo à frente, né? Enquanto isso, né, Luiz, a gente vai fazendo o pequenininho da gente, né? A gente vai fazendo isso, vai sensibilizando, conversando com as pessoas, conversando na rua, levando onde convida a gente vai, né? E por enquanto a gente faz a parte da gente, mas eu vou levar sim, porque é uma ótima ideia isso. Correr, né? Os centros, e o centro que chamar, pode chamar a gente diretamente, você pode divulgar se quiser, a gente vai. A ideia, viu, Cristiano, é não ficar no Setembro Amarelo. É o ano todo amarelo, porque é muito pouco o setembro para uma pandemia que é o suicídio no mundo. É uma pandemia. 800 mil por ano, então realmente é algo muito sério. E é uma questão de saúde pública, porque a gente vê que 90% ali vem de patologias. Exatamente. Né? Doença mental. Então, poderia ser tratado, evitado. Né? Parabéns pela sua abordagem, muito rica, viu? Muito oportuna. Graças a Deus. Uma boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada. Oi, Cris, tudo bem? Oi, tudo bom? Sabe quem está falando? Simone. Conheci a voz. Sou eu mesma, Cris. Você é o ouvido Cris, treinando. Faz escutas. É rapidinho, até escrevi no chat, mas acho que você não teve oportunidade de ver.
que às vezes quando a gente está conversando com algumas pessoas sobre essa questão suicida e tal, já surgiu algo que agora eu ouvindo seus comentários, seus esclarecimentos, veio à tona. Algumas pessoas perguntam assim, ou comentam. Às vezes a gente vai tentar conversar com alguém que está com essas ideias suicidas, mas ele não está muito aberto. Então, que frase você diria simples para que a pessoa pudesse entender melhor que viver é a melhor opção? De uma forma simples, que frase você iniciaria essa conversa? Olha, aí eu vou dizer o seguinte, que é o que eu falei ali, a gente não tem esse poder de evitar, a pessoa não está numa situação de escutar, não está realmente. Então, não tem uma frase mágica. Você vai ajudar como? Com sua presença, se disponibilizando para conversar com a pessoa, para ajudar e fazendo perguntas. As perguntas são mais poderosas do que as respostas. Então, mas por que você não quer, né, pedir uma ajuda? Ou como é que você está se sentindo? Né? O que é que está acontecendo? Abrir para a pessoa falar. Porque o que ela está precisando mais é falar, não é escutar nada. Né? E aí a gente entra, quando a gente vê o terreno mais aberto, que ela começa a falar alguma coisa, aí a gente entra assim de uma maneira delicada, com sugestões, né? Com fortalecendo o laço de amizade, se colocando à disposição, porque o que ela precisa é de um apoio, se oferecendo para, de repente, ir com ela, se ela achar que não tem condições, ou para falar com alguém. Um momento desse não é de fala, sabe, Simone? É ela que tem que falar, ela que tem que esvaziar, para pelo menos, por menos que ela fale, ela vai sair mais aliviada. Porque ela não está processando. Essa é a questão, né? Agora, se é uma situação muito grave mesmo, aí, tipo assim, eu tô para cometer, aí você realmente tem que procurar a família, um amigo, tem que ligar, sabe, para uma assistência de saúde, você tem que fazer isso mesmo, tomar alguma atitude, né? Mas enquanto está naquela situação que você vê que a pessoa está, né, planejando, né, que a pessoa está naquela direção, que acha que não tem mais jeito e tal, aí vai caber realmente ela se apropriar disso, entender o que ela está falando, a seriedade, falando, conversando, né? Conversando. Ou então, como a gente falou, com a própria presença amorosa, afetuosa, sem julgar e sem criticar, de jeito nenhum. Né? Que aí vai afastar mais ainda. Tá? Então, é o amor. Chega junto dessa pessoa com amor, dá um abraço, pega na mão, né? O que é que você está precisando? O que é que eu posso fazer? Né? Por aí. Não vamos dizer logo o que ela tem que fazer, não, porque assusta. Né? Tudo é difícil para uma pessoa que está assim. Ela acha que não pode fazer nada. Então, a parte da gente que a gente faz é amando a pessoa. Isso, Cris. Infelizmente, eu não tenho uma resposta pronta, porque não existe mesmo. Mas é o que a gente pode oferecer. Não existe. Exatamente, foi isso que eu estava conversando com a colega. E a gente tanto ofereceu o amor, como já ir mentalizando uma prece também, isso. né? No sentido dela, muito bom. Obrigada, Cris. Aproveito para dizer também que a sua fala, as suas colocações, que com a permissão de Deus, né, você está sendo mais um instrumento também para propagar o bem, para ajudar as pessoas de alguma forma. Com certeza, estão ajudando muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe e te ilumine. Amém, se Deus quiser, né? A gente sabe que muitos irmãos estão nos escutando, né? Além de nós que estamos encarnados. Com certeza. Exatamente, exatamente. Muita paz. Olá, Cristiane. Oi, Flávio. Olha, parabéns por sua exposição rica, profunda, ampla, trazendo aspectos fundamentais sobre o tema. Eu tenho uma indagação, será que existe alguma forma de educar as pessoas que pudesse prevenir a prática do suicídio? A minha pergunta é essa.
Educar filhos, né? Você fala assim, né? Já quando... Sim, educar os filhos, Isso. também os professores nas escolas, que pudessem agir de uma forma adequada, no sentido de reduzir, pelo menos, né, essa chaga do suicídio. Isso, exatamente. A gente sabe que a escola, ela tem a responsabilidade da instrução, mas da educação realmente é dos pais, né? Os pais é que têm que educar. O que é que a gente vê muitas vezes? Primeiro eu vou começar logo pelos pais mesmo. O exemplo, o tipo de conversa que dentro de casa, uma conversa positiva, amorosa, diálogo, né? Prestar atenção, se o filho já ali pequenininho, às vezes já demonstra alguma tendência, né? E já tomar alguma providência, um psicólogo. Mas tem uma coisa muito importante. Hoje, a gente vê que os filhos realmente estão meio que dominando os pais. Então, por exemplo, a criança não tem que ir para a escola, a gente não obriga, se a criança tiver preguiça, então a gente leva para o centro para evangelizar. Não tem nenhum problema, não vai ficar traumatizado por conta disso, não. A gente só não deixa ir para a escola quando está doente, né? Aí não vai, tudo bem, está doente. Mas se vai para a escola, está sob a custódia do pai até 18 anos, mora dentro de casa, leva assim, leva para evangelizar, como se fosse uma escola, né? Isso é todo o aparato que os pais têm, né? Além da conduta deles mesmo dentro e do diálogo com essa criança, com esse adolescente, né? E dentro de uma evangelização. Nesse sentido, não é que vá evita, assim, diminui muito a probabilidade, né? Evitar não tem como evitar, porque é uma decisão do espírito. Às vezes ele já vem, né? Às vezes ele passa várias encarnações se suicidando. Mas os pais fizeram o máximo, o que tinha que fazer. Então, isso é o importante, é fazer o que é possível, né? Fazer de uma maneira responsável, não ficar refém do filho. Tem coisa que tem que fazer. Às vezes chega numa situação que o pai não tem que internar, tem que fazer, né? Então, esse pulso, assim, é importante, né? Mas para reduzir a possibilidade, né? E muito amor, né? Muito amor com a criança. Amor, educação. O exemplo, você pode falar o que for, se o exemplo for o contrário, é o que a criança vê e sente que ela vai seguir. Então, o ambiente, o discurso dentro de casa tem que ser um discurso positivo, né? Fazendo aquilo, ressignificando as coisas, né? Dando nova interpretação, dando uma interpretação positiva. Levou uma queda, opa, passou, foi bom cair porque viu não sei o que no chão. É sempre assim, já ajudando a criança a olhar o lado positivo da vida, né? Dar novas interpretações, dar novos significados e seguir, para ela também se fortalecer. Eu tenho uma indagação em cima disso, porque há muitos casos de suicídio em países da Europa, na parte nórdica, em países em que as pessoas são muito introspectivas. Isso acha que efetivamente interfere, né, essa autossuficiência das pessoas que às vezes se colocam numa situação que não veem como a procura de ajuda como uma possibilidade. Será que isso realmente interfere na questão do número de suicídios? Interfere. Tem alguns países da Europa que realmente são ateus, né? Eu mesmo já visitei um. Isso interfere, né? Porque não tem o sentido da vida, da existência, né? O materialismo traz isso. Mas veja uma coisa, tem países que diminuiu o número de suicídio, e mesmo sendo na Europa. Sabe por quê? Porque atuou na saúde pública. É uma questão de saúde pública, é uma pandemia, como o Luiz falou, realmente. Então tem que ter uma vontade do país agir sobre aquilo. E aí a gente vê tem vários casos, né, de ações simples que países como a Rússia fez e diminuiu o número de suicídios. Muitos casos, não são poucos, não. Então, é vontade e é saúde pública também. Não é só a questão do materialismo. Aí, veja, a gente está num país que foi escolhido por Jesus por conta das características dele. Está lá em A Caminho da Luz. Um país verde, colorido, um clima ameno, né? E ali, junto com Elio, né, escolheu esse país
para receber quem? Os doentes, né? Nós. Tudo que está errado, aí todo mundo está com problema, que foi da Revolução Francesa, todo mundo está doente, bota ali, porque é um hospital, é um lugar propício. Então, por isso que a gente vê um número tão grande, né, no Brasil, que teoricamente, se fosse só por isso, não ia ter suicídio nenhum, porque é um país ensolarado, bonito, verde, né? As pessoas amistosas, né? Então, não era para ter, era para o número ser baixinho aqui também, né? Mas não, tem muito porque somos esses doentes também, né? Que ainda estamos chegando com nossas mazelas, né? De outras vidas. Então, assim, tem muito, tem, mas também tem muito em vários lugares, sabe? Não é... Cada um tem uma característica, né? Agora que existe realmente um materialismo em alguns países grandes, na Europa especialmente, tem uns que são, o país todo é ateu mesmo. E aí contribui. Cristiane, olha, eu faço coro a Luiz Guimarães a respeito da necessidade das casas espíritas, da federação, se unirem no sentido de realizarem campanhas frequentes em relação a essa questão do suicídio, não ficar apenas no mês, né, do amarelo, né? Eu concordo aí integralmente nesse sentido. Acho que tem que realmente dinamizar essas campanhas, serem mais frequentes. Que é uma causa, é um problema muito grave mesmo e que só aumenta, né? Tem que fazer ações para ir detendo isso. Obrigada, Flávio. Bom, boa noite. Já nessa palestra maravilhosa de Cris, esse alerta que ela nos trouxe sobre essa doença, porque na verdade o suicídio não deixa de ser uma doença que ganhou caráter de pandemia. E a coisa simples que nós podemos fazer, né? É o nosso cuidado com o nosso irmão, é ver o outro com carinho, com amor, porque é o maior tratamento que nós podemos fazer para com o nosso irmão, é tratá-lo com carinho, com amor, com paciência de escutar, como o projeto Escutatoria o faz. Parabéns, Cris, pela palestra maravilhosa, parabéns pelos trabalhos que vocês estão realizando de ajuda às pessoas que enfrentam essa doença que é a pandemia do suicídio. É muito bom e foi fantástico fecharmos o nosso mês na casa com a sua palestra. Ficamos muito agradecidos por esse carinho que você teve de vir até nós, trazendo essa palavra tão bonita, tão confortadora e de esse alerta tão grande para todos nós. Mas, para encerrar a nossa noite maravilhosa, eu peço a você para fazer a prece de encerramento, tá certo? Vamos sim. Obrigada pela oportunidade. A prece sempre é uma oportunidade, né? Agradecer a todos pelas interações também, né? Espero ter contribuído, esclarecido alguma coisa de alguma maneira, com minhas limitações também, né? Mas vamos lá, vamos orar. Mestre amado Jesus, nosso amigo de todas as horas, obrigada, Senhor, por estarmos aqui juntos, unidos ao teu coração, assim como recomendou e recomenda Maria de Nazaré, que sigamos o Filho amado dela. Contigo, Mestre, temos a certeza de estarmos protegidos, de aproveitarmos os trabalhos que nos ocupa a mente, ocupa o coração, ocupa o nosso espírito, com tudo que é nobre, que é bom, que é belo. Esse é o antídoto, né? O teu amor é o antídoto que nós temos para nos proteger dos pensamentos equivocados. E é o antídoto também que podemos distribuir, emanar para os irmãos que estão ao nosso redor, para os irmãos que estão sob nossa custódia, aqueles nossos afetos, que essas bênçãos aqui derramadas se estendam, não só a nós, mas aos nossos familiares, aos nossos amigos, que toda a humanidade possa nesse momento ser beneficiada
com o teu amor, com a tua luz, trazendo ânimo, trazendo esperança e que possam voltar as faces para ti. Porque tu mesmo que dizes, né? Que está para os aflitos, veio para os aflitos e espera esse nosso movimento. Que assim seja. Que assim seja. Muito Então, obrigada pela oportunidade, viu? nós é que Sim. agradecemos. Então, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, a nosso querido irmão Jesus, por essa noite maravilhosa. E, em nome deles, nós encerramos a nossa palestra da noite de hoje. Obrigado, Cris. Amém. Obrigada, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Tenham um excelente final de semana, viu? E o que precisar, a gente do escutatório está à disposição. Que vocês quiserem fazer algum trabalho, tá joia? Chamar a gente para alguma coisa. É só conversar. A luz amorosa de Jesus esteja com cada uma de vocês que estão nesse projeto maravilhoso. Graças a Deus. Sobre nós. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima.